Foi. E aí, 3 pessoas. 4. Ezequias, Cida, Adriana. Oi, Adrianinha, como vai, querida? Sirlene. Ok. Ok? Agora acertou tudo? Agora acertou. Ah, gente, vocês me perdoem, viu? Eu peço desculpa esse tempo que vocês perdem aí. Eu estou aqui conversando com Deus. Isso é uma luta espiritual, só pode ser. É uma batalha. Porque nós estamos aqui num campo de guerra, né? Esclarecer as escrituras é sempre uma batalha espiritual. E eu peço a Deus que venha em nosso auxílio. O Douglas, a Rebeca, o Jonatas lá do Paraguai, quem estão tentando me ajudar, estão ajudando, mas é tudo novo para a gente, né? Isso, até o ajuste. Por exemplo, hoje o Jonatas baixou um programa, pagou por esse programa, para que as nossas lives sejam transmitidas simultaneamente para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube, no sentido de alcançar mais pessoas, né? Já que nós estamos em casas, presos, de certa forma, tem muita gente carente da palavra, como eu também sou carente da palavra. E é um momento bom, por exemplo, ontem estudei a madrugada inteira, hoje também na parte da manhã, agora tentei dar uma concluída aqui naquilo que eu vou trazer para vocês, porque eu preciso condensar, não é? A nossa mensagem para não extrapolar. E isso depende de muita concentração, de raciocínio. Imagina eu aqui, nesse campo de batalha, ó, vira, desvira, bota de cabeça para baixo, dá uma cambalhota e tal, e o Douglas discute com a Rebeca liga para o Jonathan vem e liga. Ah, gente, pensa nisso. Então eu peço que vocês orem por mim. Esta manhã eu amanheci com uma dor no joelho, que Glorinha que me precisou ajudar para eu sair da cama. Muita dor, não sei se... Eu pensei que fosse uma seta, ou não, acho que é o ácido úrico que está me atacando. Muito bem, então eu creio que muitas pessoas já estão ligadas, né? Está aqui a Renata, a Fátima Vera. Quantas pessoas, Douglas? 29 pessoas. 29, as pessoas fugiram, saíram, claro. Uma confusão dessa, todo mundo deu no pé. Mas por favor, voltem, né? Para nós começarmos a trabalhar. Eu vou falar de um tema hoje que eu já ouvi pregação sobre isso, que não caiu, porque a aplicação do texto foi apenas em torno do próprio texto, sem interpretar o contexto. Ora, quando nós tentamos ver um texto sem interpretar o contexto, é algo perigoso, porque podemos gerar heresias. Eu fui rever alguns comentários da live de ontem, que foi sobre... me lembra aí do... Arrebatamento. Aquele... Os que estão no campo, 2 estarão no campo, não é? 2 estarão no moinho, 2 estarão na cama. E essa pessoa me mandou, um irmãozinho, um comentário, dizendo assim, olha, este pastor fez a seguinte interpretação. Aí eu fui ver lá, no link que ele mandou. Então eu vi que a aplicação do colega,
que fez acerca desse tema era uma aplicação criativa. E olha, nós devemos ter cuidado com o criativo na Bíblia. A Bíblia não tem criativo. Quando a gente quer ser criativo com a Bíblia, a gente envereda pelo lado da nossa própria interpretação. E a Bíblia diz que a Bíblia não é, a palavra não é de particular elucidação. Por isso que quando examinamos as Escrituras, devemos examinar o contexto. Não é? O contexto. E nesse contexto, aí começamos a descobrir a época, os personagens, o cenário, a intenção. Para isso precisamos conhecer a cultura, precisamos conhecer a religião da Bíblia, que é o judaísmo. A religião da Bíblia é o judaísmo. O cristianismo só a partir de Cristo. Os evangelhos, as epístolas e o Apocalipse e Hebreus. Se você não conhecer a cultura judaica e o judaísmo um pouquinho, você começa a pensar que os textos veterotestamentários, ou seja, das antigas escrituras, o que se chama erradamente de Velho Testamento, são aplicados à igreja de maneira controversa, contraditória, que não é real. Por isso que a nossa palavra introdutória é que esse tema, aquele que tem, lhe será acrescentado, ou como está na Bíblia, pois ao que tem se lhe dará em abundância. É a mesma coisa. É como Jesus falou assim, olha, se você, aquele que tem, ele receberá em abundância. Mas, veja aí o mas, pontinho, pontinho, eu deixei esse pontinho, pontinho proposital, para que nós venhamos a refletir mais o quê? O que vem por aí? Então, eu quero que você repercuta comigo agora, se você pode fixar bem o tema desse estudo, por favor, comigo. E coloque aqui um ok. O meu Facebook deu uma parada, mas não tem problema. Eu estou falando com você aqui, espero que você esteja acompanhando. Está, Douglas? Tá. Tá, então, diga assim, ok, vamos repetir o tema. Mas ao que tem, melhor, pois ao que tem, se lhe dará em abundância. Pronto. Pois ao que tem, se lhe dará em abundância. O restante desse mesmo versículo diz assim, mas, que eu botei aí pontinho, pontinho, agora vem o complemento. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Em outra tradução está dizendo assim, mas o que tem, até o que pensa ter, lhe será retirado. Oh, que maravilha! Olha, Glorinha mandou um cafezinho pela Rebeca. Oh. Olha, bem, delícia. Obrigado. Para esquentar a voz. E, olha, Jesus olha, sinceramente, quando a gente medita naquilo que o Mestre falou, eu pelo menos viajo. Parece que eu estou ali, e estou de certa forma, aos pés dele, com o olhar fixo nele e com os ouvidos abertos. Olha o que ele disse para os discípulos, o que está dizendo para nós hoje. Pois os que têm, lhes será acrescentado. Mas os que não têm,
até o que pensa ter e será tirado. Me perdoe o colóquio. Dorme com um barulho desse. Vai entender isso. Vai entender isso nas Escrituras. Se você começar a ler o texto daqui para cá, você não vai entender. Você tem que voltar nas Escrituras. Vai lá ver o contexto. Isso está no capítulo 13. Estuda o capítulo 12. Talvez o capítulo 11. Vai na antecedência desse contexto daquilo que Jesus quis dizer. Quis dizer não, disse, com todas as letras. Cabe a nós entender. Muito bem. Já que eu estou dizendo que nós precisamos ir lá atrás, eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo... Você está aberto a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versos 12. Não é isso? Mas agora você vai comigo em Mateus capítulo 22. Ah, Jesus. Mateus capítulo 12, não 22. Mateus capítulo 12. 22 é o versículo. Mateus capítulo 12, versículo 22. Por favor, vai dizendo aí, ok, achei, já estou lá, por favor. Vê aí. Estão dizendo ok. Adriana. E aí, Leandro? Ok, Denis, ok, Leandro, ok. Denis, Adriana. Chegamos lá, chegamos lá, chegamos lá, chegamos lá. Abel, chegamos ok. lá. Abel. Amém. Vamos lá então. Mateus capítulo 12, versos 22. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo. E ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. Trouxeram a quem? A Jesus. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: não, este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus conhecia a mente dos fariseus. Eles estavam pensando que estavam falando isso de maneira secreta, mas Jesus sabia. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: todo o reino dividido, Muito bem. Então Jesus sabia o que eles estavam pensando. O enredo começa aí. Quando os fariseus disseram e murmuravam, afirmavam para a população, para o povo que seguia, que o poder de Jesus via pelo espírito do demônio, ali foi o pecado contra o Espírito Santo que estava em Jesus. Ali foi o pecado contra o Espírito Santo, que estavam dizendo que o Espírito Santo era o espírito do demônio, que estava inspirando a Jesus Cristo e transferindo o poder para ele, para fazer os milagres messiânicos. Por que falas por parábola? Depois eu vou entrar nisso. Mas antes, eu vou abrir um parênteses para falar dos milagres messiânicos de Jesus. Eu abri aqui um documento do teólogo hebraísta, professor da Universidade de Dallas,
Arnold Fortenbaum, russo, judeu, filho de pais judeus ortodoxos, não é? Fugidos lá das perseguições da Rússia contra os judeus, foi parar nos Estados Unidos. É professor em Dallas, na Universidade Dispensacionalista de Dallas. E ele realmente nos esclarece profundamente coisas da cultura do judaísmo, com relação inclusive à questão do exorcismo. Os judeus faziam exorcismos. Os judeus até expulsavam demônios. E aqui eu separei alguns trechos, preste atenção. Porque estes mesmos sacerdotes ensinavam que a cura de um leproso era um milagre messiânico. Seguir-se-ia daí que se alguém curasse um leproso, poderia, por esse próprio ato, reclamar ser o Messias. Olha, a questão da lepra no Antigo Testamento, os sacerdotes tinham poder, autoridade, né, para examinar, para ver se houve cura. Mas na época de Jesus, Jesus curou o leproso, porque até então não tinha havido cura. Já no ministério de Jesus tinha havido cura antes, e não de judeus. Mas Jesus curou o leproso. Ora, isso só o Messias podia fazer. Viaje comigo, vamos entender. Quando Jesus se apresentou na Galileia, ou mesmo em Jerusalém, as pessoas começaram a ficar assim meio curiosas. Quem é este homem? Que poder é este? De onde esse poder vem? E o Sinédrio, os maiorais dos sacerdotes, começaram a averiguar, porque se na lei da Torá era necessário que houvesse a averiguação de qualquer manifestação para saber se realmente era o Messias que estava entre o povo de Israel. Então, olha, segundo a lei do Sinédrio, se houvesse qualquer espécie de movimento messiânico, o Sinédrio deveria investigar a situação em duas fases. Primeira, a fase era chamada a fase da observação. Era formada de uma delegação para investigar apenas por via da observação. Por isso que os sacerdotes, os seus espiões, os fariseus, andavam, vou usar um termo nordestino, atucalhando Jesus, vigiando Jesus, de longe, vendo o que ele estava fazendo, vendo o que ele estava pregando, porque fazia parte da prática do Sinédrio em observar qualquer manifestação que pudesse ser um indício de que aquele homem era o Messias. Interessante, não é? E Jesus estava dentro desse contexto histórico, civilizatório. Arnold Fortenbaum também continua dizendo: o ato de expulsar demônios não era completamente fora do comum no mundo judaico. Olha, não era algo fora do comum. Os judeus expulsavam demônios por técnicas. Até os rabinos fariseus e os seus seguidores tinham a capacidade de expulsar demônios. Mas expulsar demônios dentro do modelo do farisaísmo judaico exigia que se usasse um ritual específico, o qual incluía 3 estágios. Olha isso. Eles lá, os judeus, baseado no judaísmo, né, nas antigas tradições, expulsavam os demônios e usavam 3 estágios para isso. Primeiro, o exorcista precisava estabelecer comunicação com o demônio, pois quando o demônio fala,
ele usa as cordas vocais da pessoa em que ele habita. Então o primeiro estágio é esse. O demônio precisa falar. Segundo, após estabelecer comunicação com o demônio, o exorcista teria de descobrir o seu nome. Qual é o teu nome? Terceiro, após descobrir o nome do demônio, ele podia, pelo uso daquele nome, expulsar o demônio. Ele usava o nome do demônio, né? E aplicava lá as técnicas, os rituais, talvez da gemátria, da cabala, do zoar, e expulsava o demônio. Só que aconteceram 3 ocasiões que Jesus usou a metodologia judaica. Marcos capítulo 5, quando ele, ao ser confrontado com o demônio, fez a seguinte pergunta: qual é o teu nome? Lembra naquele episódio de Gadara? Qual é o teu nome? A resposta naquela ocasião foi Legião. Lembram? Legião. É o meu nome, porque somos muitos. Jesus ali estava cumprindo o rito do judaísmo. As pessoas dizem, ele é genuinamente judeu. Olha, eles a mesma técnica de que os rabinos e seus seguidores fazem. Pergunta o nome do demônio. Está entendendo, Douglas? Está entendendo? Está dando para entender? Sim, senhor. Amém. Espero, o Douglas está entendendo, espero que você esteja entendendo também. Contudo, havia uma espécie de demônio contra a qual a metodologia judaica era impotente. Não sei se está caindo a ficha aí. Tinha uma espécie de demônio que os judeus não podiam expulsar. E o ritual judaico não tinha autoridade, capacidade de expulsar. E era o tipo de demônio que fazia a pessoa ficar sem fala e muda. Gente, em nome de Jesus, compreenda. O demônio mudo que Jesus expulsou daquele homem só o caracterizaria como o Messias. Porque a tradição, o conhecimento entre os doutores da lei, entre os fariseus, entre os judeus, sabiam que aquele tipo de milagre, tanto a cura de leprosos como Jesus fez, como o exorcismo de um demônio mudo, só o Messias podia fazer. E os doutores da lei, os fariseus, sabiam disso. E por não poder falar, não havia meio de estabelecer comunicação com esse tipo de demônio, nem de maneira nenhuma descobrir o seu nome. Então, dentro do modelo do judaísmo, era impossível expulsar um demônio mudo. Esse aqui é um texto de Fortenbaugh, Arnold Fortenbaugh. Contudo, os rabinos haviam ensinado que, quando viesse o Messias, eles ensinavam isso. Olha, gente, preste atenção. Os religiosos judeus ensinavam isso para o povo. Quando o Messias vier, ele poderá curar leprosos, ele poderá expulsar demônios mudos, ele fará os milagres que a tradição rabínica judaica não tem capacidade de fazer. Este foi o segundo dos 3 milagres messiânicos, a expulsão de um demônio sem fala ou mudo. No versos 22, que nós estamos vendo agora, de Mateus capítulo 12, esse era exatamente o tipo de demônio que Jesus expulsou. No versos 23 de Mateus, isso levou à exata pergunta entre as massas judaicas. Porque Jesus passava, Jesus andava por ali, a multidão o acompanhava. E sorrateiramente, camufladamente, disfarçadamente,
Os espiões do Sinédrio também estavam infiltrados no meio da multidão, não é? Esse era exatamente o tipo de demônio de cura que Jesus fez. Isso levantou a exata pergunta entre as massas judaicas, que o milagre pretendia levantar. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Ô fariseu, ô sacerdote, ô religioso, ô doutor da lei, olha o que ele fez. Ele curou um demônio mudo. Vocês nos ensinam o tempo inteiro que o demônio que não pode falar são demônios que só o Messias pode expulsar. E ele expulsou, ele curou este homem que nós conhecemos e agora está aí. Este homem fala, o demônio saiu. Ele é o filho de Davi. O que isso quer dizer? O Messias. Olha, colocaram uma casca de banana nos pés dos fariseus. Qual foi a resposta judaica? Qual foi a resposta dos fariseus? À luz do segundo milagre messiânico, que foi esse do questionamento das massas, os líderes judeus viram que era preciso fazer uma declaração pública sobre a sua decisão final a respeito das afirmações messiânicas de Jesus. Foram para a televisão, em rede nacional, em Israel naquele tempo. Você está entendendo o meu grifo, não é? Porque o que os fariseus falavam era quase que lei. Porque eles eram os guardiões da Torá, os guardiões da lei, os zelosos da lei. Claro que televisão, essas coisas, é uma ênfase. Eles tinham duas opções, os fariseus. A primeira era declarar que ele era o Messias. Eles poderiam dizer, realmente, esse homem é o Messias. Isso poderia levar as massas, isso me ocorre agora, isso poderia levar aqueles que seguiam e que presenciaram esse episódio a dizer assim: então, se você considera que ele é o Messias, por que vocês não o seguem? Por que vocês não o aclamam em todo Israel como Messias? Se eles dissessem, baseado no que viram, no milagre messiânico de expulsar o demônio mudo, eles poderiam dizer: então por que vocês, fariseus, doutores da lei, o Sinédrio, não seguem a Jesus, a Yeshua? Então eles ficaram numa situação difícil. Ou a segunda opção, que era rejeitar suas afirmações messiânicas. Eles teriam que construir um sofisma, construir uma mentira, construir uma desfaçatez para negar essa messianicidade de Jesus. Se eles assumissem a segunda opção e rejeitassem as suas afirmações messiânicas, também teriam de explicar às massas judaicas o motivo dele ser capaz de operar esses milagres, os exatos milagres que eles haviam dito que somente o Messias podia operar. E agora? Não, ele não é o Messias, não. Como não, se vocês ensinavam que só o Messias poderia expulsar os demônios mudos? Os fariseus, os religiosos iam ficar numa situação dificílima. Aí o que os fariseus fizeram e falaram? Está lá em Mateus 12, 24. Disseram assim, optaram pela segunda opção. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios senão por Belzebu, o príncipe dos demônios. Diziam que Jesus estava endemoniado com o maioral dos demônios. Jesus ficou chateado.
Jesus conhecia a mente daquele povo, daquela geração. Lembra quando ele disse assim, está nos versos anteriores, está lá quando ele fala do sinal de Jonas, aqui, o sinal de Jonas. Jesus falou assim, uma geração má e adúltera, uma geração má e perversa, me pede sinais. Você quer um sinal melhor do que esse, ô fariseu? Eu expulsei o demônio que não fala, eu curei leprosos, que só o Messias poderia curar. Curou os 10 leprosos, lembram? E vocês me pedem ainda sinais? Víboras, geração de adúlteros, malignos. Aí, meu filho, eu vou ler um pouquinho para vocês